Vamos lá então. Primeira questão aí, ó. O número atômico Z. Jordan, lembrando aí que número atômico, né, em química, é representado explicitamente pela letra Z. O que Z tem a ver com o número atômico? Filho, isso aí é coisa do pessoal lá da Europa, lá dos Estados Unidos, que padronizou essa treta aí. Então, assim, não é coisa de brasileiro. Então não adianta a gente procurar uma palavra número atômico, a letra Z, que não vai achar. Beleza? Ó, e o número de massa A. Então, o número atômico é sempre representado pela letra Z e o número de massa sempre é representado pela letra A. Lembrando aí, Jordan, que falar número atômico e falar número de prótons, ou seja, número de cargas positivas no átomo, é a mesma merda, beleza? Isso é o quê? Visão. Então tá bom, repete aí comigo. Falar número de prótons e falar número atômico é a mesma merda. Você não precisa falar merda, mas você tem que falar que é a mesma coisa, pelo menos. E número de massa vai ser sempre quem, L. Jordano? Prótons mais nêutrons. Então, massa, L. Jordano, vai ser sempre quem? Prótons mais nêutrons, beleza? Massa é sempre prótons mais nêutrons. Lembra disso pra mim. Aí você vira do outro lado e fala assim, pô, Barão, e elétrons? Fica na onde nessa treta? Filho, elétrons é a seguinte questão. Elétrons, de acordo com o último aulão que nós fizemos, não sei se você está lembrado, os elétrons têm carga desprezível, beleza? Os elétrons têm carga desprezível, L. Jordano. Então eles não são contabilizados na hora de fazer o cálculo da massa, beleza? Então na hora de fazer cálculo de massa, lá no concurso público, no dia que você for pegar a vaga pra gente lá do Corpo de Bombeiros, né, pegar a vaga lá no soldado ou no CFO, lembre-se, massa é prótons mais nêutrons, jamais elétrons, beleza? Jordan, estuda muito para esse concurso, porque vale a pena demais. Eu fui na última formatura do Corpo de Bombeiros, que os aprovados me chamaram, né? Breno, Bruno, Lucas, um abraço para todo mundo, Guilherme, não sei quem, galera geral aí, todo mundo, um abraço, um beijão aí, que passou comigo aí no concurso dos bombeiros, André, que passou no CFO. Então, assim, a galera me chamou na formatura, é lindo demais e eu confesso e não tenho vergonha de falar. Chorei junto com os meninos, velho. Chorei, né? Eu abracei eles lá, postamos até na página do LJ e tudo, lá no Face. Nossa, foi muito perfeito, velho. O momento é histórico, os familiares tudo olhando a galera lá, chorando também, me abraçando, me agradecendo, aquela coisa toda, aquele calor humano. É muito bom, velho. Eu não aguentei, eu tive que chorar, velho, porque esses moleques que passaram nesse último concurso do bombeiro, eles tinham toda uma história no LJ Aulas pré-concurso com a gente. Tinha toda uma história, eles viveram muitas coisas com a gente, praticamente nos ajudaram a construir, né, esse LJ Aulas pré-concurso. Então, assim, nossa, foi muito, muito, muito gratificante ver eles aprovados, ver eles com a farda do Corpo de Bombeiros. Foi coisa assim, né, que só quem viveu para saber. É top demais, Jordano. Tomara que na próxima formatura você esteja lá, né, formando na Corporação do Bombeiro, né, vestindo aquela farda linda e maravilhosa que é a farda do Corpo de Bombeiros. Beleza? Tomara, vamos torcer para isso e vamos estudar para isso também. Então vamos meter mala nessa questão. Olha lá, ó, o número atômico Z e o número de massa de um íon monoatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons, são respectivamente. Presta atenção, respira, conta até 10, calma, né? Vai na manha para não dar batedor, para não ficar tropicando as palavras igual eu faço. Quando ele falou aqui para nós aqui, ó, o íon monoatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons, tem respectivamente o quê? Ele quer saber qual que é o número atômico dele e qual que é o número de massa. Como que eu vou saber qual que é o número atômico? L. Jordano, coloca uma coisa na sua mente. Número atômico de átomos neutros. Presta atenção para não dar merda na prova, pô. Visão. Então, de novo, número atômico para átomos que estão neutro, átomo neutro. O número atômico vai indicar o número de prótons e o número de elétrons. Porque quando o átomo está neutro, a carga elétrica negativa é a mesma quantidade da carga elétrica positiva. Por isso que ele está neutro. Porque se ele tiver mais elétrons, L. Jordano, a carga dele é negativa. Se ele tiver mais prótons, a carga elétrica dele é positiva. Beleza? Visão? Então, se o átomo estiver neutro,
seu átomo é neutro, a carga de prótons, ou seja, a quantidade de prótons, é a mesma, presta atenção nessa palavra, que ela diz muito, é a mesma quantidade é a mesma quantidade de elétrons, beleza? Átomo neutro, quantidade de prótons e quantidade de elétrons é a mesma coisa, visão, tranquilo? Tá bom. Então se o átomo estivesse neutro, mas o átomo não está neutro, por quê, Barão? Olha lá, Barãozinho, ó, porque ele chamou o átomo de íon. Quando você chama um átomo de íon, L. Jordano, é porque ele tem carga positiva ou negativa, mas alguma merda ele tem, né? Alguma merda ele tem, ou ele é positivo ou ele é negativo, alguma coisa ele tem, tá ligado? Então assim, quando você chamar o átomo de íon, é porque ele tem carga, ele não é neutro mais. Se ele tem carga, é porque ele tem mais elétrons, é porque ele tem mais prótons, beleza? No caso desse nosso íon aqui, ele tem mais prótons, porque a carga dele está positiva, né? Lembrando aí que eu adoro explicar bem, tirar várias dúvidas, colocar vários detalhes na aula, vários macetes, várias dicas. Então por isso que eu paro na questão e vou explicando um tanto de coisa. Porque tudo isso faz diferença para sua prova, L. Jordano. Para mim, não é a quantidade de questões que eu resolvo para você que faz diferença, mas sim a quantidade de dica, a quantidade de experiência que eu passo para você que faz diferença, né? Eu mesmo já passei de medicina na federal, então assim, eu estudava muita química, muita química, física e matemática. Por isso que eu dou aula dessas matérias, porque para passar nessas de medicina você sabe que dá um pouco de trabalho, né, L. Jordano? Então o que acontece? Por isso que eu estou passando essas dicas para você, né? Ele falou íon, o átomo não é neutro mais. Íon é um átomo que está com carga positiva ou negativa. No caso aqui ele está com carga positiva, 3+. Se ele está com carga positiva, é porque ele tem mais prótons, né? Ele tem 3 prótons a mais que a quantidade de elétrons que ele tem. Visão. Beleza? Tá bom. Então, se ele tem 3 prótons a mais que a quantidade de elétrons e ele tem 10 elétrons, quantos prótons tem essa treta então? 13, né, parça? Lógico que é 13. Se ele tem 3 elétrons a mais, não, 3 prótons a mais, então é porque ele tem 13 de número atômico. É porque ele tem 13 de número atômico, beleza? Então se ele tem 3 prótons a mais e tem 10 elétrons, é porque ele tem 13 de número atômico. Bom demais. É tanta informação que minha cabeça chega a trava. Visão. Tá bom. Então ele tem 13, né, de número atômico. Você entendeu por que ele tem 13, L. Jordano? Porque ele tem 10 elétrons e carga 3+. Isso indica que ele tem 3 prótons a mais que o número dele de elétrons, beleza? Então ele tem 13 prótons, ou seja, o número atômico dele é 13, porque número atômico e prótons é a mesma porcaria. Tá, então é 13. Vamos procurar as alternativas que tem 13, ó, letra A e letra D. Já matamos uma pancada, tá vendo? É aquilo que eu sempre falo com vocês. Por isso que vale a pena estudar, galera. Saber, ter conhecimento das coisas. Só de você saber que número atômico é a mesma coisa que o número de prótons e esses outros detalhes que eu te falei, da carga e do íon, você já matava 3 alternativas. Top demais. Já matava 3 alternativas. Aí você vai lá no número de massa. Massa é o quê? Prótons mais nêutrons. Massa é prótons mais nêutrons. Se eu tenho 14 nêutrons, que ele me falou, e eu tenho 13 prótons, que eu descobri, 13 mais 14, 27. Letra A de aprovado, beleza? Letra A de aprovado, galera. É a nossa resposta dessa questão. Bom demais. Vamos para a próxima. Olha lá, ó. O FG né? Deve ser de Goiás aí, Faculdade de Goiás, do Goiás, Federal lá do Goiás. O número de prótons, um abraço aí pessoal de Goiânia. Eu fui lá em Goiânia esses tempos aí. Nossa, Goiânia é top demais. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por Bar, né? Bário, aí, o átomo bário. Ele está com 56, 138, 2+. É respectivamente. Então ele quer saber qual é a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons do bário. Beleza, L. Jordano? Você olha para essa bagaça aqui e fala assim, pô, velho, 56, 138 e 2+. Olha, sinto muito, mas eu não estou entendendo nada que esse cara tá me falando. O cara colocou alguns números, depois colocou um número com um sinal. Como assim, velho? Não estou entendendo, não. L. Jordano, presta atenção aqui, velho. Presta atenção. Puxa, leva um pouco mais para cá para você conseguir enxergar melhor, né? Pra você enxergar melhor. L. Jordano, o que acontece? Quando o cara te der esses números, você tem que entender o macete. Faça a solitária que está na sua cabeça pensar, filho.
Faça a solitária que está na sua cabeça pensar. Não desespera, não entre em depressão, deixe isso para concorrência. Já tem gente demais para entrar em depressão. Eli Jordano, corta para mim, corta para mim, corta para mim. Se você pesar demais nessa questão, qualquer coisa você chama o pastor para exorcizar ela. Mas vamos lá. Ó, bário 56, 138, 2 mais. Sempre que o cara te entregar esses números, você vai pensar da seguinte forma: o número atômico, o número de prótons vai ser sempre menor que o número de massa. Beleza? Repetindo, o número atômico, o número de prótons vai ser sempre menor que o número de massa. Beleza? Número atômico, número de prótons, que é a mesma coisa, né? Vai ser sempre menor que o de massa. Então, por isso que eu falei, por raciocínio lógico, por raciocínio óbvio, o número atômico dele é 56, o número de prótons dele é 56. Aí você, aí do outro lado, fala assim, pô, Barão, por que o número atômico é sempre menor que o número de prótons, Barão? Barãozinho, número atômico é sempre menor que o número de massa. Por que o número atômico é sempre menor que o número de massa, Barão? Por quê, Barão? Por quê, Barão? Filho, simples. O número atômico é menor que o de massa porque massa é prótons mais nêutrons. Como massa é prótons mais nêutrons, acaba que massa vai ser sempre maior. Porque massa é prótons mais nêutrons. Então massa vai ser sempre maior que o número de prótons, entendeu? Então 56 é prótons e 138 vai ser o número de massa, Eli Jordano. E 2 mais é óbvio, vai ser a carga. Sempre que na hora da prova você vê lá um número com um sinal, 2 mais, 2 menos, 3 mais, 3 menos, alguma coisa assim do tipo, você vai entender que isso aí é a carga do átomo, Eli Jordano. Então, isso é a carga do átomo porque tem sinal ou positivo ou negativo. Beleza, Aspira? Visão. Bom demais. Ninguém aprova igual a mim, só dá eu. Então, 2 mais é a carga do nosso átomo. Aí ele perguntou, o número de prótons, você já sabe que é 56. O número de nêutrons, presta atenção, Eli Jordano, preste bem atenção. Ó, o número de massa, que é A, vai ser sempre igual a prótons mais nêutrons. Então, massa, né, que é A, é sempre igual a prótons mais nêutrons. Ou número atômico mais nêutrons, né? Como você já sabe que o número de prótons é 56 mais N, o número de massa é 138, que ele te deu. Agora é só fazer o cálculo. 56 está positivo, passa negativo, então fica 138 menos 56, que é igual a número de nêutrons. Bom demais? Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar 138 e tirar 56, como que eu vou fazer essa conta? Presta atenção, Aspira, ó. Como que o pai faz essa conta? Ó, conta pro pai, ó. Presta atenção. Eu vou utilizar aqui primeiro o 38. Se eu pegar 38 e tirar de 56, 38 tirar de 56, vai ficar quanto? 38 para 40 falta 2. 2 mais 16 aqui fica 18. Se eu tirar 38 de 56, Eli Jordano, vai ficar 18, beleza? 18. E aqui vai ficar 100, porque eu tirei 38. Vai ficar 100. 100 menos 18. Primeiro eu tiro 10. Isso é o que eu faço na minha cabeça. Pô, Barão, mas fazer isso no papel dá tanto trabalho. Pois é, filho, mas eu faço isso na cabeça. Se você estimular esse tipo de pensamento na cabeça, você vai fazer muito mais rápido. Ó, 100 menos 10 na cabeça, né? Eu tô fazendo o quadro sem entender a perturbação de minha mente, né? Mas você tem que começar a perturbar a sua também. Então, 100 menos 10 vai dar 90. 100 menos 10 vai dar 90. Aí agora ficou 8, porque eu utilizei o 10. 90 menos 8, 82. É óbvio também, né, Eli Jordano, que isso aqui é para nós que estamos iniciando o entendimento sobre estrutura atômica, né? É para quem está iniciando o entendimento sobre estrutura atômica. Quem já sabe, já está acostumado com essa matéria, já faz isso aí de cabeça, né? Já olha para cá e fala assim, ah, velho, ele está querendo saber o número de nêutrons. Eu sei que massa é 138, prótons é 56. Para saber nêutron, deixa eu respirar. Para saber nêutron, é só pegar o número de massa e tirar o número de prótons, né? Então é 138 menos 56, que vai dar 82. Então nós sabemos que número atômico é 56, número de nêutrons é 82, então a resposta vai estar em uma dessas três aqui, ó. Nós já matamos as alternativas de baixo. Agora ele quer saber, né, qual é a quantidade de elétrons.
Antes de tudo, eu te pergunto, Eli Jordano, esse átomo, ele é neutro ou ele é íon? E aí, o que você acha? Esse átomo é neutro ou é íon? Acabei de te explicar, filho. Quando ele é neutro, ele não tem carga. Não tem carga. Como a carga dele é positiva, ele é um íon. É um íon com mais prótons ou com mais elétrons? Com mais prótons, né? 2 prótons a mais, que a carga é positiva. E agora eu vou te dar mais uma informação aí pro seu cachola ficar louca, né? Eli Jordano, ele é um íon chamado cátion ou é um íon chamado de ânion? Ele é um íon chamado de cátion. Ele é um íon chamado de cátion. Por que cátion? Porque todo íon de carga positiva vai ser chamado de cátion. Todo íon de carga negativa vai ser chamado de ânion. Beleza? Visão. Carga positiva, íon é cátion. Carga negativa, o íon é ânion. Beleza? Bom demais? Então vamos continuar. Então tá, esse cátion aqui de carga 2+, cátion tem carga 2+. Como que eu vou saber quantos elétrons ele tem? Como vou saber quantos elétrons ele tem? Se ele tem, Eli Jordano, se ele tem 2 prótons a mais que a quantidade de elétrons, é porque ele tem o quê? 54 elétrons. 54 elétrons. Porque, ó, ele não tem 56 prótons? Aqui não representa que ele tem 2 prótons a mais que a quantidade de elétrons? Então ele tem 54 elétrons. Se ele tem 56 prótons e tem 2 prótons a mais que elétrons, é porque ele tem 54 elétrons. E a resposta nossa é a letra B, de bom demais, passa. Vamos para a próxima. Vamos para 3 aí, ó. Unifor Ceará. Ó, dentre as espécies químicas, lembrando aí que saindo o edital do bombeiro nós vamos fazer questão só da banca. Só da banca. Mas enquanto não sai, a gente não sabe quem é a banca, vamos fazer variados, né, para já ir praticando, porque o edital do bombeiro já está no forno, né? Acredito eu que vai ser o primeiro edital a sair, vai sair antes do agente, antes da PM. Acredito, né? Acredito eu. Vamos lá. Porque o orçamento já saiu. Vamos lá, ó. Dentre as espécies químicas, beleza? Dentre as espécies químicas, nós temos aí, ó, B59, né? B105, B115, C, que é o carbono, né? Carbono 10,6, carbono 12,6, carbono 14,6. Né? Esse aqui deve ser o boro, né? Esse aqui deve ser o boro, o B. Não me lembro bem de quem era o B, mas o C eu sei que é carbono, que usa muito, né? B eu acredito que seja o boro, né? Que seja o boro. As que representam átomos cujos núcleos possuem seis nêutrons são. E aí, Eli Jordano? Qual deles que representa átomos que no núcleo vai ter 6 nêutrons? Essa é a pergunta. Lembrando aí, Eli Jordano, que toda hora você tem que fazer o seguinte, você tem que, ó, pausar o vídeo, você tem que pausar o vídeo e tentar resolver a questão, filho. Dá um pause no vídeo e tenta resolver a questão aí em sua casa, com o vídeo pausado. Depois que você tentou resolver, viu se deu certo ou deu errado, dá play no vídeo e vê como que é a minha resolução, se bate com a sua, se minha resolução bate com a sua, entendeu? Então todas as questões, todos os aulões, dá pause no vídeo e tenta resolver a questão antes de mim. Visão. Não fica na preguiça de deixar só eu fazer, não. Porque aqui nós dois temos que trabalhar juntos para pegar a vaga para nós dois. Porque a vaga é nossa e a farda é sua. Beleza? Então tá. Ele quer saber qual desses átomos aqui tem 6 nêutrons no núcleo dele, Eli Jordano. Qual dos átomos tem 6 nêutrons? Como que eu vou saber isso, Barão? Simples. O que eu acabei de falar para você? Número de massa é sempre maior que o número de prótons. Número de massa sempre maior que o número de prótons. Então a massa a gente percebe que ela está sempre sendo representada nesses átomos pela parte de cima. É uma obrigação representar pela parte de cima? Não. Não tem um padrão. Pode ser que ele coloque na parte de baixo ou na parte de cima o número de massa e vice-versa o número atômico também, né? Que é o número de prótons. Mas nesse caso, o número de massa é sempre a parte de cima porque o número maior está sendo o número de cima. Então, é o número de massa. Beleza. Se eu pegar o número de prótons, tirar do número de massa, peguei o número de prótons, tirei do número de massa, quando eu pegar o número de prótons e tirar do número de massa, vai ficar o número de nêutrons. Visão. Então vamos lá então. Qual desses aqui que vai dar 6 nêutrons? Ó, se eu tirar 5 de 9, vai dar 4, não deu 6. Se eu tirar 5 de 10, vai dar 5, não deu 6. Se eu tirar 5 de 11, aí vai dar 6. Então é esse boro aqui que tem 6 nêutrons no seu núcleo. Massa, né, velho? Química é doido demais, Eli Jordano. Muito interessante.
Muito interessante pra você ver, velho. Nós estamos tentando descobrir aqui quantas partículas, né, subatômicas, velho, tem no núcleo do átomo. Top demais, velho. Top demais. Eu gosto bastante, particularmente falando. Então vai sobrar 6 nêutrons aqui no boro. Vai sobrar 6 nêutrons ali, Jordana. Vai sobrar 6 nêutrons aqui no boro, né? Então esse boro 511 é o boro de nossa resposta. Vamos olhar onde é que está o boro 511, ó. Abateu. Já abatamos a questão, né? Letra B, ó. É a única que tem o boro 511. Letra B. O cara foi fraco demais, o cara que fez essa questão, velho. Não, Unifor, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vocês têm que fazer umas questãozinhas mais bonitinhas, né? Já matou na primeira, parça. Porque não colocou pelo menos mais uma. Mas vamos lá. Ó, moça, a gente é chato, né? Quando a questão é chata, a gente xinga o cara que fez a questão. Quando a questão é fácil demais, a gente xinga que a questão é fácil demais. Quem mexe com peão, né? Peão é foda. Ó, L. Jordano, vamos achar aqui mais outro de 6, ó. 6 que tira de 10 dá 4, não é. 6 que tira de 12 dá 6, é. 6 que tira de 14 vai dar 8, L. Jordano. Então não é. Então a resposta nossa literalmente é a letra B, de bom demais mesmo, ó. O boro 511 e o carbono 612, que é o carbono mais utilizado aí, né, nas fábricas. E o mais conhecido também na química. Vamos lá, Santa Casa, né? A Santa Casa é uma faculdade em certos estados, em outras ela é apenas um hospital, né? Mas tem muitos estados aí que a Santa Casa é uma faculdade, por isso que Santa Casa elaborou essa questão. Vamos ver se essa questão é santa mesmo. Vamos lá. A questão deve ser respondida de acordo com o seguinte argumento. A teoria de Dalton admitia que, lembrando um pouco de modelo atômico que foi o último aulão, né? Falando sobre Dalton. Quem é Dalton, L. Jordano? O careca, velho! O careca, lembra da cabeça dele, ó, da cabeça. Dalton é o careca, ele não tem isso aqui, ó, ele não tem cabelo. Dalton é careca, L. Jordano. Dalton é careca, ele não tem cabelo. Aí quando falou de Dalton, você vai lembrar da bola de bilhar, lisinha, igual um cara careca, igual a testa, igual a cabeça de um cara careca. Bola de bilhar, beleza? Quem é Dalton? O careca, né, que fala sobre a massa maciça. Muito maciça, muito densa. Toda massa é maciça? Não, tem massa que é pouco densa. Então tá. Ó, de acordo com a teoria de Dalton, admitia aqui. Vamos ver qual delas está verdadeira e qual está falsa. Ó, Dalton admitia, átomos são partículas discretas, ou seja, pequenas, né? Ele está querendo dizer isso. Não é porque são partículas tímidas, são partículas pequenas. Átomos são partículas discretas de matéria que não podem ser divididas. Isso aí mesmo. Dalton falava que era maciço, bola de bilhar, careca, né? Que não podem ser divididas por qualquer processo químico conhecido. De acordo com Dalton, era assim. Hoje, sabemos que podemos dividir a casa do chapéu 1 zilhão de vezes o átomo. Nós já sabemos que existe muita coisa. Já tem aí até a teoria das cordas, né? Ou seja, já está saindo de partícula apenas para ondas, né? A teoria das cordas. Então o ser humano já está chegando lá no intrínseco eu não sei como é que falava essa palavra, não. Ele está chegando lá no interior do átomo. Ele está chegando lá no interior do átomo, bem no interior. E lá no interior já está começando a confirmar a teoria das cordas, né? Que tudo é feito na base de corda, por isso que tudo vibra. Por mais que você olhe para a parede aqui, para a televisão e acha que ela não está vibrando, mas ela está. Tudo vibra, tudo. Por isso que quando tem aquela brincadeira do copo, que grita e você entra na ressonância do copo e pum, estoura o copo, pois é, aquele poder do grito, ele existe com qualquer material físico, filho. Se você gritar na ressonância, no movimento, na ondulação de qualquer matéria, ela explode, ela estoura. Então o poder do som ele é muito forte, vocês não têm ideia, né? Muito forte. Tirando toda a nossa viagem, voltando para a nossa vida de mortal, vamos para lá. Então ele falava que nenhum processo químico separa os átomos. E tem trocentos processos separados, né? Tem radioatividade, tem um tanto. Beleza. Ele falava que não separava, né? Isso aqui é verdade. Toda essa afirmação é verdade, L. Jordano. Átomos são partículas discretas, pequenas, de matéria que não podem ser divididas, sim, por qualquer processo químico conhecido. De acordo com Dalton, isso é verdade. Hoje sabemos que é mentira, mas está perguntando para a gente confirmar de acordo com as teorias de Dalton. De acordo com Dalton, isso aqui era verdade. De acordo com Dalton, A2, vamos ver. Átomos do mesmo elemento químico são semelhantes entre si e têm a mesma massa.
Sim, Dalton achava que existia apenas um tipo de carbono, um tipo de oxigênio, um tipo de cloro. Não, isso está errado, Elijortano, muito errado. Não existe só um tipo de carbono, só um tipo de oxigênio. Por exemplo, hoje, bem batido aí, nós temos o oxigênio, os alótropos, melhor dizendo, os alótropos. O que é alótropo, né? Que faz parte dessa matéria. O que é alótropo, Elijortano? Cai isso na prova sim. O que é alótropo? Alótropos são substâncias químicas parecidas, né, com formatos diferentes. São substâncias químicas parecidas com formatos químicos, com formas diferentes, com formatos diferentes, em quantidades diferentes, né? Em quantidade diferente. E ele falava, ó, átomos do mesmo elemento químico são semelhantes entre si e têm mesma massa, né? Nem sempre, por exemplo, o oxigênio, existe, por exemplo, o O3, né? O O3, que é o gás ozônio, que protege a gente da energia solar, dos raios solares. E existe o O2, que é o oxigênio que a gente respira, que nos dá a vida. Você sabia que o oxigênio é o mesmo elemento que dá a vida e também tira? Porque o oxigênio ele nos suicida aos poucos. Porque por ele ser altamente eletronegativo, quando ele entra no nosso pulmão, ele entra arregaçando, tirando elétron geral. Não vem falar pra mim que você vai tampar o nariz para respirar, que você morre, praga. Né? Tem que procurar outro jeito de viver sem oxigênio, que ainda não descobriram. Mas o oxigênio é um elemento que, ao mesmo tempo que nos dá a vida, ele também tira. Química é top demais, velho. Química é muito top, velho. Beleza? Então tá lá, ó. Afirmação 2. Átomos do mesmo elemento químico são semelhantes entre si e têm mesma massa. Isso hoje sabemos que é mentira. Mas para Dalton era verdade. Dalton achava que existia apenas um tipo de cada átomo e sempre com a mesma massa. E não é assim. Beleza? Não é assim. Isso aqui tá errado. Muito errado. Beleza? Tá muito errado de acordo com os conhecimentos de hoje. Repetindo. Para Dalton isso era certo. Né? Para o careca aí era certo. Questão 3. Afirmação 3. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Né? Dalton falava isso também. Sempre que o átomo for diferente, ele vai ter propriedade diferente. E assim não é tão certo isso que ele fala. Porque a gente sabe que se o elemento estiver ali no mesmo período da tabela periódica, na mesma família, muita coisa aí vai influenciar. Principalmente se estiver na mesma família, né? Tem propriedades muito parecidas, tem muita coisa ali parecida, estados físicos e coisas mais. Então assim, hoje a gente sabe que isso nem sempre acontece. Mas para Dalton era verdade. Por isso que é bom resolver questão, Elijortano. Imagina se chegar numa prova e ver essas afirmações. Se você olhar seus conhecimentos hoje de química, né, o que a gente sabe hoje de tecnologia, você vai achar que boa parte disso aqui é mentira, é falso. Que na realidade é falso, né? Mas de acordo com Dalton, era tudo verdade. Por isso que tem que estudar. Tem que estudar, praga, boca de égua, boca de moranga. Você estuda para passar nesse trem, sumir aqui desse YouTube e virar concursado, né? Sumir aqui do YouTube. Eu sei que você quer sumir de minhas aulas, eu sei que você quer ficar de boa. Todo mundo quer, Jordano, todo mundo quer estabilidade, a tão almejada estabilidade econômica. 1, 2, e se puder ser junto com o cargo que você tanto almeja, né? Melhor ainda. 1, 2 e 3, todas estão certas. Vamos lá. Qual é a nossa afirmação? Letra D de Deus, né? Melhor ainda, letra D de Deus. Tudo aí tá certo. 1, 2, 3 são corretas. Vamos para 5 aí, Elijortano. Vamos para 5, Elijortano, na missão, né? Bora aí antes que fica muito longo o aulão. FUVEST é uma banca fodástica, hein? O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui número atômico e número de massa igual a quanto? Você vê que em nenhum momento ele fala que ele é íon, né? Em nenhum momento ele fala que ele é íon, mas vamos provar que ele não é íon. Como que você prova que um átomo não é íon? Que ele não é nem cátion, ou seja, carga positiva, nem ânion, ou seja, carga negativa. Eu fico falando esses treinos o tempo inteiro, Elijortano. É literalmente para você decorar. Eu repito, já é pensado mesmo. Não é simplesmente porque simples por repetir, não. É para você decorar, né, que eu falo essas coisas. Então por que ele já sabe que isso aqui... Como que a gente já sabe que isso aqui não é um íon? Como podemos dizer, Elijortano, que esse átomo não é um íon, ele não é um cátion com carga positiva e ele não é um ânion com carga negativa? Como que a gente sabe disso? Simples. Para não ser íon, o átomo tem que ser neutro. Para ser neutro, ele tem que ter carga positiva e carga negativa igual. A palavra tem que soar no seu ouvido igual a música, igual. Então, o número de prótons e o número de elétrons desse átomo é igual. Então, ele realmente é um átomo neutro, porque o número de prótons e o número de elétrons dele é o quê?
igual. Então é um átomo neutro. Aí ele pergunta aqui, ó, possui número atômico e número de massa igual. O número atômico tá na cara, né, velho? Porque número atômico é a mesma coisa de número de prótons. Z, né? Número atômico é a mesma coisa de número de prótons. Então, o número de prótons dele é 17. Aí já matou pelo menos 2 alternativas. Ficamos com 3. Possui número atômico, número de massa. Massa é o quê? Prótons mais nêutrons. Lembrando que o número de massa representa pela letra A, né? Tem que decorar, Jotano. Por isso que eu fico repetindo o tempo inteiro. Eu sou chato mesmo. Tem que decorar que eu quero vaga, eu quero que você passa. Então, ó, número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons, né? Então eu já tenho que prótons é 17, ele falou nêutrons, falou 18. 18 mais 17 vai dar 35. Letra D de Deus novamente. Bom demais. Vamos lá. Ó, questão 6. Quais das alternativas serão verdadeiras de acordo com o seguinte argumento? Um átomo de número atômico Z e número de massa A. Seguinte argumento, faltou um ponto aí, né? Um átomo de número atômico Z e número de massa A. O que é que ele possui? Vamos ver. Ele tem A nêutrons? Não. Não, porque ele tem A de massa. Massa é nêutrons mais prótons. Essa questão é muito top. Você pode até falar que essa aí é o inimigo trabalhando na sua vida. Ou o inimigo querendo trabalhar lá na sua prova. Ou o inimigo querendo te encher o saco. Exorcista essa questão. Questão top. Essa questão é boa. Boa. Dá pra tirar muita aprendizagem dela, ó. Então ele fala que o número de massa é A. E na letra A ele fala tem A nêutrons. Não, L. Jordano. Porque número de massa, L. Jordano, é prótons mais nêutrons. Então eu não posso falar que o número de nêutrons é A, porque A é a massa. Prótons mais nêutrons, não é só nêutrons. Ele tem A elétrons. Não, ele tem Z elétrons se ele for neutro. Se. E você sabe que o se no português tem muita coisa, né? Índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora, pão de sal, partícula... né? Então tá. Então, tem A elétrons? Ele tem A elétrons, L. Jordano? Não. Ele tem Z elétrons, porque o número de elétrons num átomo neutro, viu? O número de elétrons no átomo neutro é a mesma quantidade do número de prótons, beleza? Visão. Então o número de elétrons de um átomo neutro é a mesma quantidade do número de prótons. Então ele tem A elétrons? Não. Porque A é número de massa e massa é prótons mais nêutrons, né? Não é só prótons. Letra C, tem Z prótons? Com certeza, né? Tanto é que ele fala lá, ó, né? Quais das alternativas serão verdadeiras, né? Então, pode ser que seja uma ou mais de uma. Então, tem Z prótons. Tem Z prótons? Sim, tem Z prótons. Tem Z prótons ali, Jordano. Então, aqui, ó, o número atômico dele é Z. Então, ele tem Z prótons. Tem A menos Z nêutrons? Bom demais! Isso mesmo, tá certo também a D. Tem A menos Z, porque se você pegar a massa e tirar os prótons, fica os nêutrons. Pegou a massa e tirou os prótons, ficam os nêutrons. Tem Z elétrons? Tem Z elétrons, L. Jordano? Pode ser que sim, eu só não vou afirmar que tem, porque ele não falou que o átomo era neutro. Olha lá, quais alternativas serão verdade de acordo com o seguinte argumento? Um átomo de número atômico Z e número de massa A. Ele não falou que o átomo era neutro, ele não falou que era um íon. Então pode ser que Z seja também a mesma quantidade de elétrons, porque quando o átomo é neutro, número de prótons, ou seja, número atômico, Z, é a mesma coisa do número de elétrons. Mas ele não falou se era íon ou se era neutro, ele tem que falar, né? Ele tem que falar. Aí se eu tiver numa prova e ele não falar, aí ou recurso, ou então você parte pelo pressuposto que o átomo é neutro, né? Você parte pelo pressuposto que o átomo é neutro. Mas o melhor mesmo seria recurso. Beleza, L. Jordano? Então tá aí a questão 6. Um abraço, fica com Deus. Muito, mas muito obrigado pela companhia de Vossa Senhoria, dos senhores aí do outro lado. E lembra aí de me adicionar lá no Facebook, lá no Instagram, né? Estamos aí para isso mesmo. Pega o material do Mapeando Bombeiro, dá uma analisada que vai ajudar muito nos seus estudos. E lembra, se passar no concurso público, manda foto aí para nós, com farda ou sem farda, para nos ajudar, L. Jordano, que estamos precisando cada vez mais e muito mais de aprovação. Porque a aprovação, quanto mais melhor, visão. Falou, para passar em concurso tem que ter o quê? Visão.